Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo endereçada aos Efésios. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, nós já havíamos visto a nova vida a partir da morte, e vimos também a reconciliação de judeus e gentios dentro daquele tópico chamado vida em Cristo. Isso nós vimos no vídeo anterior. Hoje nós vamos ver no início mais dois tópicos da vida em Cristo, qual seja o privilégio da proclamação do Evangelho e a oração de Paulo que foi renovada. Então vamos a eles. Em relação ao privilégio da proclamação, Paulo se sente um privilegiado. Em verdade, a missão de Paulo, para ele, era muito mais do que uma missão, era um privilégio. Ele havia sido escolhido para um ministério junto aos gentios. E isto para ele era um motivo de se sentir muito bem, de se sentir um privilegiado, como se ele tivesse ganho um dos maiores presentes de Deus. Esta questão dele poder falar aos gentios e de poder proclamar os mistérios de Jesus aos gentios, os mistérios de Jesus a eles, foi que despertou em Paulo uma visão diferente do seu ministério, uma visão diferente da missão que Deus havia lhe dado às mãos. E esse é o sentido da palavra que ele coloca para nós na carta. Ele diz assim: o mistério, quer dizer, o mistério de Jesus, que a ele havia sido dado para explicar, para expandir, para proclamar, para dar aos gentios, é que estes mesmos gentios, diz na palavra, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus dada pelo Evangelho. Isto significa, então, que agora o reino de Deus não era formado apenas por judeus, era formado por todos aqueles que entendiam a mensagem e, pela fé, professavam esta confiança e confessavam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A missão de Paulo não era desempenhada porque ele tinha poder, porque ele tinha um dom, porque ele tinha capacidade. Não por isso. Todas as missões que nos são dadas, assim as missões que foram dadas aos apóstolos, que foram dadas a Paulo, eram desempenhadas porque Deus capacitava. Então, meu amado, quando nós fazemos alguma coisa, nós fazemos porque nós somos capacitados por Deus. Deus nos dá capacidade para fazermos aquilo que Ele está direcionando para nós. Aquilo que nós temos como nosso ministério, como nossa missão, é desempenhado não porque a gente tenha capacidade, não porque a gente tenha um dom, não porque a gente tenha um poder, mas porque isto vem das mãos de Deus. E vem das mãos de Deus porque Ele é poderoso para fazer isso, em primeiro lugar, e porque Ele é misericordioso para fazer isso. Então, quem vai alcançar os gentios? Quem vai dizer a eles este mistério que estava já determinado desde o início dos tempos? O mistério de que os gentios e os judeus são co-herdeiros, são partícipes, são participantes
de uma mesma promessa, a promessa que Jesus veio cumprir aqui através da sua morte na cruz. Então, quando Paulo fala isso, quando Paulo é eleito para fazer isso, ele recebe dons. E assim para nós também. Quando nós recebemos uma missão, quando nós recebemos um ministério, junto com este ministério, nós recebemos também poder, nós recebemos também capacitação, dom, propriedade para fazermos isso, inclusive autoridade, se for o caso. Então, Paulo está dizendo que ele era um privilegiado. Privilegiado por ter sido escolhido, privilegiado por estar fazendo algo com capacitação dada diretamente por Deus. Além disso, Paulo também ele anunciava este propósito, esta finalidade, este objetivo, que era o propósito redentor, que era o objetivo de redenção, de salvação. Além deste propósito redentor de salvação, ele também explicava, ele também deixava claro, ele anunciava, ele proclamava o que Paulo chamava de multiforme sabedoria de Deus. Então, além da redenção, ele também falava sobre esta multiforme sabedoria de Deus. E esta pregação, este anúncio, se dava com duas características que, na verdade, se resumem a uma só: ousadia e confiança. O que ele chama de multiforme sabedoria? Ora, multiforme sabedoria é muitas formas em que a sabedoria de Deus se apresenta. Cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem uma capacidade, uma capacitação. Cada um de nós recebe do Senhor um preparo, recebe uma capacidade específica para fazermos aquilo que Deus precisa que nós façamos. E é interessante que, se eu junto a minha capacidade, a sua capacidade, a capacidade do outro irmão e a do outro, e a do outro, e a do outro, significa que, no conjunto, nós temos a sabedoria de Deus, porque no conjunto é a sabedoria de Deus. E cada um de nós tem uma face diferente, tem um aspecto diferente, tem uma forma diferente desta sabedoria de Deus. E no conjunto, a igreja é privilegiada, é beneficiada, porque o conjunto de sabedorias, o conjunto de dons, o conjunto de capacitações faz com que a igreja seja completa. E nós podemos fazer isso como Paulo podia fazer isso diante de perseguições? Sim. Como assim ele é possível fazer isso? Com ousadia. O que esta palavra ousadia ou confiança significa para o apóstolo? Aqui Paulo usa a palavra ousadia no sentido de que ele tinha liberdade em Cristo, ele tinha liberdade em Deus de fazer isso, porque a ele era dada a liberdade para fazer. Ele não era tolhido, ele não era cerceado, ele não era impedido de fazer alguma coisa. Ele não tinha vergonha de fazer, ele não era tímido em fazer alguma coisa, ele tinha esta liberdade, porque Deus nos dá, assim como dava a Paulo, esta ousadia, essa liberdade, né? Essa confiança de estar fazendo algo de forma correta, com uma autoridade. Por quê? A autoridade, a confiança, a ousadia, quem nos dá é Deus. E por isso nós tínhamos e temos, Paulo tinha e nós temos acesso. Acesso a quê? Acesso a essa multiforme sabedoria, acesso ao trono da graça. Não precisamos ter medo, não precisamos ter
receio de nos achegarmos a Deus se nós o fizermos com honra, com glória, com respeito, com o louvor que ele merece, com o temor do nome de Deus. Então nós temos esse acesso porque nós já fomos redimidos. Então nós podemos nos achegar e inclusive pedirmos mais desta sabedoria. Né? Nós podemos pedir e nós devemos pedir mais sabedoria, mais conhecimento, mais entendimento. Né? Nós podemos e devemos pedir isso para que nós possamos fazer com ousadia, com liberdade, sem timidez, sem vergonha, com confiança e acessarmos o trono da graça. Finalmente, Paulo de novo faz uma oração e, portanto, aqui eu chamei de oração renovada, porque ele repete esta oração. Aqui ele fala de um pedido que é muito interessante. Mas antes de nós falarmos do pedido, é interessante vermos que aqui Paulo se ajoelha para fazer a oração. Queridos, o ajoelhar-se para fazer a oração não era um hábito comum entre os judeus. Os judeus faziam a oração de pé, com os braços levantados. Quando eles se ajoelhavam, em algumas circunstâncias, eles se ajoelhavam. Se nós formos ver na Bíblia, todas as vezes em que a palavra fala que este ou aquele, né, personagem fez uma oração ajoelhado, ele estava em profunda emoção, em profundo fervor de adoração em oração. Como Salomão fez, né, ao dedicar o templo, como Estevão fez, como Pedro fez, como Paulo fez, como o próprio Jesus fez. Então nós temos algumas passagens em que uma ou outra oração não foi feita de pé, mas ela foi feita ajoelhada. Né? Aqui nós vamos ver que nós temos uma oração, pelo menos de Salomão, que foi feita ajoelhado, uma de Estevão, uma de Pedro, uma de Paulo, uma de Jesus. E todas as outras orações, né, normalmente eram feitas de pé. Mas agora Paulo se ajoelha. Paulo se ajoelha para fazer uma oração aos Efésios, né? No sentido de profunda emoção, no sentido de profundo fervor, pedindo em favor daqueles pelos quais ele orava. E ele pede, como base do seu pedido, ele pede fortalecimento, ele pede força. Nós temos que pedir força quando nós estamos orando. Um dos pedidos é este, deve ser este. Quando eu peço força ou fortalecimento, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo capacitação em poder, ter força para aquela missão, ser fortalecido naquela missão. Significa que eu estou pedindo uma capacitação especial, uma capacitação em poder e em autoridade para fazer aquilo que me foi dito para fazer, aquilo que me foi pedido para fazer, aquilo que me foi indicado por Deus para fazer, ou seja, a minha missão, o meu ministério. E é por isso que Paulo ora o seguinte, e ele ora não só por ele, mas ele ora pelas pessoas. E ele ora assim: possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
Então aqui o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que Paulo está pedindo para que as pessoas compreendam o amor de Cristo. O amor que não tem medida. Por que não tem medida? É além da medida. Porque ele está falando de largura, de comprimento, de altura e de profundidade. Ou seja, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Para todas as direções, em todas as medidas. Ou seja, ele está pedindo que nós possamos compreender isso. E nós só podemos compreender isso quando o Espírito Santo de Deus nos auxilia para compreender isso. Tá? E este amor é um amor que excede o entendimento. Nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos perceber tudo que significa o amor de Cristo, porque ele deu a sua própria vida por nós. Quando ele fala em conhecer o amor, não é só em saber que existe o amor. O conhecer é uma relação mais íntima entre Cristo e o crente. Quando nós conhecemos Cristo, significa que nós sabemos muito mais dele e ele sabe muito mais de nós. Este conhecimento é um conhecimento profundo. E para que nós precisamos disso? Para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Porque Deus é pleno. Mas nós só conseguimos chegar numa medida de plenitude. A gente não consegue a plenitude total de Deus, porque nós somos carne, nós somos finitos e Deus é infinito. Mas que nós possamos nos encher o máximo que der, o máximo que nós pudermos nos encher da plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, para este que pode fazer tudo isso, e muito mais, aquilo que nós nem conseguimos imaginar, nem conseguimos pedir, Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente. É aquilo que extravasa o que a gente imagina, o que a gente pede. E Ele é poderoso para fazer isso. E por isso, este Deus, em Jesus Cristo, né, a Ele é quem nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Amém? Com isso, nós fechamos o capítulo 3. Então, nós já vimos o capítulo 1, 2 e o 3. E nós vamos iniciar agora o capítulo 4, que fala da unidade no corpo de Cristo. Ele já falou alguma coisa sobre isso, a gente já viu no início, e agora ele dá detalhes sobre essa unidade no corpo de Cristo. E nós temos dois tópicos, o de manter a unidade e a proporção do dom de Cristo. Então vamos ver. Na unidade, nós vamos observar que Paulo está falando de um corpo. Porque veja, Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo. A igreja é o corpo. Cristo é a cabeça da igreja. Né? E ele fala que nós temos um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Isso significa dizer que nós temos uma unidade. É um só. É uma coisa só. É um corpo só, um espírito só, uma esperança só.
é um só Senhor, é uma só fé, é um só batismo, é um só Deus. E existem 4 aspectos desta nossa vida nesta unidade, essa vida em comum. O primeiro aspecto é a humildade. Humildade vem de uma expressão que é aplicada para aqueles vegetais que se movem ao sabor do vento. Então, quando você está, por exemplo, no campo, numa pradaria, por exemplo, e você vê o campo, os vegetais que estão ali, se sopra uma brisa, se sopra um vento, você percebe que todos os vegetais, eles ondulam à medida em que o vento vai passando e vão todos para a mesma direção. Então, eles se vertem, eles convergem, eles vão se flexionar para a mesma direção, a direção do vento. O que quer dizer esta humildade? Esta humildade quer dizer que a pessoa está atenta ao Espírito de Deus e ela vai reagir de acordo com a direção do Espírito de Deus. Quem não é humilde? Quem não é humilde é rebelde. Quem é rebelde é aquele que se opõe ao que o Espírito fala. Portanto, ele não vai em direção ao vento do Espírito. Ele se opõe, ele quer ir contrário a. Isto não é ser humilde, isto é ser rebelde. Então, a vida em comum é uma vida de humildade, é uma vida que é sensível ao Espírito Santo e que vai ser levada pelo Espírito Santo de Deus. É também de mansidão, é de suavidade, é ter um caráter, uma disciplina, um controle, uma docilidade nas coisas. Isto é ser manso de espírito, como Jesus era manso de espírito. Ele mesmo fala isto. Longanimidade é a mesma coisa que paciência. Então, é uma pessoa ser paciente. E é aquele que suporta. Suporta não só o que ele está passando, mas também as fraquezas dos outros. Porque às vezes as pessoas nos são pesadas, porque elas são fracas, elas têm defeitos. E às vezes isto nos incomoda, isso nos faz reagir, né, sem paciência, não suportando a fragilidade, a fraqueza das outras pessoas. Quando, se nós estivermos em unidade, nós temos que nos auxiliar em paciência, em mansidão, em humildade. Então, este é o aspecto que Paulo está falando em relação à unidade, em relação a ser um único corpo. E, finalmente, ele fala sobre a proporção do dom de Cristo. Nós já tivemos oportunidade de falar agora há pouco a respeito disso. Nós temos dons variados, nós temos capacidades variadas, nós temos poderes e situações variadas, né? Mas Cristo, Jesus, ele tem um conjunto de coisas. Ele foi um homem perfeito, ele foi um homem pleno, porque ele era igual ao Pai, ele era igual a Deus. Então, quando nós estamos à busca de um exemplo, nós vamos encontrar este exemplo em Jesus. Por isso, Paulo diz que Jesus é a nossa medida. Ele fala em medida da estatura de Cristo. Por que ele está falando de estatura? Estatura não é tamanho? Sim, estatura é altura. Ora, à medida em que nós vamos crescendo, nós vamos tendo uma altura de uma pessoa adulta. E uma pessoa adulta é uma pessoa que tem maturidade. Criança é baixinha,
jovem mais ou menos, à medida em que nós estamos chegando na maturidade, nós chegamos numa altura. E é esta estatura que Paulo está falando. Quando nós estamos buscando os dons de Deus, quando nós estamos buscando capacitação, quando nós estamos buscando preparo, nós temos que nos basearmos num exemplo, que é o exemplo de Jesus. Jesus era maduro, Jesus tinha maturidade. Não somos crianças, nós precisamos amadurecer, nós precisamos passar para a idade adulta, a estatura de um adulto. E Paulo diz que existem dons diferentes, portanto, existem proporções diferentes. Para uns, Deus chama para apóstolos. E o que estes apóstolos vão fazer? Em regra, um apóstolo é um mensageiro, com um trabalho de ir até os lugares para edificar a igreja. A outros, Deus chama para profetas. O que é um profeta? Um profeta é aquele que proclama a palavra. Ele exorta, ele declara uma palavra, ele ensina uma palavra que é uma palavra inspirada por Deus. A outros ele chama para evangelistas. Um evangelista, ele está levando o evangelho, ele está fazendo uma pregação itinerante. Há outros pastores que também trabalham na edificação da igreja, mas também no cuidado com as ovelhas. Eles vão entrar em contato com as pessoas, eles vão auxiliar as ovelhas, as pessoas, como um pastor de ovelhas faria. Por isso ele é chamado de pastor e a sua igreja é chamada de ovelhas. Os doutores são aqueles que têm um dom, um preparo para ensinar e para explicar a palavra. Ora, cada um deles tem uma medida da estatura de Cristo. Cada um deles tem uma proporção do dom. Cada um deles tem uma capacidade, uma capacitação, um preparo. E a eles, a cada um deles, é dado poder para isso. E por isso nós precisamos buscar, nós precisamos pedir, nós precisamos nos aperfeiçoar, nos preparar para que a gente possa desempenhar o ministério, para que a gente possa fazer o que há de melhor, o que nós podemos fazer de melhor para Deus, para a edificação da igreja, para o preparo da igreja como um todo. Cada um fazendo a sua parte e no conjunto a igreja fica plena, fica aperfeiçoada. E Paulo termina essa parte dizendo assim: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amados, você foi chamado para amadurecer, para ser adulto, para estar na estatura de Cristo. Você não é mais criança, você não é mais inconstante, você não está mais em brincadeira, você está se preparando para um ministério, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Bons estudos.